Boa noite. E para entrevistar Paulo Coelho, nós convidamos o editor Paulo Rocco, o cineasta Neville de Almeida e o jornalista, cineasta, premiado, etc., Nelson Raineck. E eu vou começar, Paulo, tocando no assunto números com você. Meio óbvio, mas são tão mirabolantes, né, para um país desse. Também deve te surpreender, ou deve ter te surpreendido em algum momento da sua vida. Não, continua me surpreendendo. É uma coisa que no papel é muito claro, porém você não consegue avaliar esse número de exemplares vendidos, porque eu me lembro que quando eu tinha vendido 500 mil exemplares, eu fui no Maracanã, e numa final do Vasco e Flamengo, eu acho, e aí dava para você ter uma ideia, né, concreta do que seriam 500 mil pessoas. E eu multipliquei o Maracanã por 13. Agora, você chegando a esse número, é uma coisa muito difícil de você avaliar, o que são 7 milhões de livros e um mínimo de 14 milhões de leitores, porque cada livro, em média, é lido por duas pessoas. Mas é muito gratificante. E, por outro lado, também te protege muito o lado da vaidade, você não ter a exata consciência. No fundo, o trabalho do escritor ele é extremamente solitário. Ele e a máquina de escrever, no caso o computador, e o resto são dados, mas não são tão palpáveis. Mas hoje em dia, para você, já é uma coisa mais forte isso, né? Já é mais palpável, porque você passa na rua, as pessoas falam com você. Sim, sobre esse aspecto, sim, isso... E não só no Brasil. Pois é, e isso me surpreende muito, né? Na França, nos Estados Unidos, evidente que não como aqui, mas, enfim, na Espanha, e você sempre vem com aquela pergunta, mas que engraçado, as pessoas sabem que eu sou Paulo Coelho. E eu procuro não aprofundar muito, não, Oleda, porque existe sempre o perigo da vaidade. Isso é uma coisa que você tem que estar sempre muito atento. Na medida em que você tem noção exata, eu acho que você chega a um ponto e começa a decair dali. O mais importante, sem nenhuma demagogia nisso, é você ter essa relação legal com o teu leitor. Ou seja, quando você vai escrever um livro, pensar que na outra ponta do teu trabalho existe alguém com quem você quer dividir alguma coisa. E eu procuro me manter nesse nível. Eu me lembro que quando eu tinha vendido no Brasil 3 mil exemplares, eu já estava achando que eu era o escritor mais famoso do mundo e que os livros tinha tido um sucesso extraordinário. Quando eu vendi os primeiros 3 mil na França, ou nos Estados Unidos, ou na Espanha, eu também comecei a pensar isso. Chega um momento que você perde um pouco essa relação direta de 7 milhões de livros vendidos, 14 milhões de leitores, e você então, é como se você voltasse, é engraçado como o nosso mecanismo interior funciona, é como você voltasse à simplicidade do teu trabalho, e a partir daí você apenas dá porque você tem prazer de dar. E você achava que você ia ser assim, o Paulo Coelho, ia escrever esses milhões de livros, ia ser famoso, ia ser lançado em 47 países? Achava isso, o menino carioca, assim, o ex-hippie, o ex-compositor, todo escritor, todo artista, eu acho que qualquer pessoa, ele tem muita necessidade de reconhecimento do seu trabalho. Agora, você, evidentemente, não dimensiona isso. Você não pode dizer, vou vender X, vou chegar a tal lugar. Você tem aquela ideia no teu subconsciente de que seria muito bom, muito bom. Então, em algum momento da minha vida, isso me alimentou, a possibilidade de chegar, que era um sonho. Agora, a passagem do sonho para a realidade, ela não se dá assim. Aí um dia eu acordei e tinha vendido 7 milhões de livros. Não é bem assim, você vai crescendo lentamente, que é até uma coisa que te ajuda muito a segurar o sucesso. Porque não é uma coisa que, como um bilhete de loteria, que você ganhou e chega e você não sabe o que vai fazer. Você vai aos poucos se habituando a cada uma dessas etapas, de modo que quando você chega, e não cheguei ainda, vamos dizer também isso, porque chegar significa que acabou o teu caminho, eu espero poder continuar nesse caminho. Então, quando você chega naquele ponto, você está um pouco, não habituado, mas confortável com a ideia. Mas uma coisa que eu acho que a gente deve levar em conta, e que é oportuno dizer, é que, ao que parece, esses números aí, 7 milhões de leitores, 7 milhões de livros vendidos, e por incrível que pareça, o que parece, esse é o princípio. Porque
que esses números vão crescer muito mais ainda, porque eu imagino que esses países todos que tem aí, que os livros estão começando a chegar, que chegou o primeiro, como é na França, por exemplo. Então, eu acho que isso tudo, por incrível que pareça, é o princípio. E eu vejo também, quer dizer, o lançamento dos livros de Paulo Coelho na banca agora, vão transformar esses números, vão duplicar esses números. É engraçado isso que você está falando. criar mais Realmente, mas vão duplicar. Então, mais uma vez eu digo, por incrível que pareça, mas isso é o princípio, porque tudo isso tem muito pouco tempo. Não é? Você tudo tem razão. Isso tem muito pouco tempo. E só para finalizar, eu acho que realmente, de muitas formas, o Paulo Coelho é um escritor abençoado. Bom, graças a Deus. Vamos começar por aí, que isso daí... Porque isso é uma sim, bênção. embora nós tenhamos um ateu convicto aqui na nossa reunião, que é o Nelson Roineff, mas isso daí, sem dúvida nenhuma, foi bom Neville frisar isso, quer dizer, ninguém chega a certos momentos da vida sem uma força espiritual ajudando. Eu não acredito que se chegue. Com relação ao número, eu acho que você também já teve uma experiência que a Dama da Lotação foi assistida por 7 milhões de pessoas, e é uma coisa que eu acredito que não seja também palpável para você, idealizar o que são 7 milhões de pessoas. Exato. E com relação à carreira internacional dos meus livros, evidente, ela está começando agora, agora que os livros estão se impondo, desde 93, desde que saiu a edição americana, que provocou, então, todo mundo ler inglês e provocou a série de traduções no mundo inteiro, e graças a Deus o livro se comportando muito bem. Mas eu estava jantando com o meu editor francês, justamente quando o Alquimista começou a entrar nos 3 primeiros lugares, ele ia chegar ao primeiro lugar 2 meses depois. Mas quando ele entrou no 3º lugar na lista de mais vendidos das Franças, eu estava jantando com ele, e ele disse assim: Paulo, você nunca se esqueça disso. Você pode ter vários livros na lista dos mais vendidos aqui na França, mas esse é o primeiro. E o primeiro sempre é o primeiro. O primeiro sutiã a gente nunca esquece. Então, esse vai ser o primeiro. E realmente era um momento muito mágico. Eu olhei lá para fora, vi, a gente estava ali no Champs-Élysées, vi o Arco do Triunfo, vi ali um editor. Só o fato de você ter um editor já é uma bênção, porque quantas pessoas que escrevem tantos livros dificilmente encontram um editor, né? Só você vencer essa barreira. Aliás, depois o Paulo até podia contar o curioso que foi eu encontrar com ele, mas o fato de você ter um editor, estar sentado ali, poxa, num super restaurante, com aquela avenida lá fora e com aquele Arco do Triunfo, e ele me pedindo para editar um livro e me dizendo isso, eu disse, poxa, há que se ter sempre uma reverência diante do milagre, há que se ter sempre um respeito por essas situações na vida e não tentar dizer eu sou o máximo, aconteceu isso, porque tudo isso é dinâmica, ninguém sabe o dia de amanhã, mas há que saber que isso está acontecendo, que é uma primeira vez e que é o bonito. Então você tem razão. Bom, quando eu conheci o Paulo Coelho, ele encheu o estádio de Caio Martins. E hoje ele lota o Maracanã, o Mineirão. Com essa desenvoltura. Exatamente. Então, ele hoje está lotando um bocado de estádios. No Brasil, né, o sucesso costuma ser muito polido, né? Quer dizer, basta uma pessoa fazer sucesso, pelo menos essa é uma generalização que se faz, né? Quer dizer, você alguma vez você de vez em quando se sente punido pelo sucesso? Não, eu me policio muito a esse respeito, porque há 2 tipos de punição. Uma, evidentemente, é a autopunição. Um momento, e isso eu acompanhei muita música, em muitos cantores, na época que eu trabalhava em gravadora, e você sente que quando o cantor começa a lotar estádio, ele também começa a querer se destruir, porque ele está lá em cima, ele disse, poxa, eu sou um cara igual a todo mundo aí, e, no entanto, eu estou aqui, e ele se culpa, esse problema fatal e horrível da culpa que todos nós temos. E aí vem todo um processo de autodestruição em toda pessoa que vence determinadas barreiras, que é preciso ter consciência e controlar, é um processo absolutamente controlado. Por outro lado, a crítica externa, né? Ou seja, você quando o Brida saiu, que foi lançado, que a Rocco lançou em 1990, eu já tinha vendido 500 mil de livros e ninguém tinha falado de mim.
E quando falaram, eles não podiam chegar e dizer assim, epa, esse cara vai aparecer agora, é um cara muito legal. E nem admitir que comeram mosca. E nem admitir que comeram mosca. Então veio, evidentemente, uma crítica bastante severa naquela época. Eu me lembro que uma vez eu estava numa parte hotel lá em São Paulo, logo que o livro saiu, e o que eu estou fazendo aqui? Por outro lado, o dado concreto, que era o leitor, quando essa crítica saiu, o Paulo deve se lembrar, nós vendemos no mês 50 mil alquimistas, 83 mil bridas, 40 e tantos diários de mar, quer dizer, nós vendemos um total de 400 mil livros, justamente sendo capa de revista, mas não, opa, chegou um cara legal, chegou um cara, ao contrário, descendo o cacete. Então, o Nelson Roineff, eu também me dou o luxo de, nas horas vagas, ler biografias. E você vê que é um dado concreto em todas as biografias de que existe esse processo de uma crítica. Isso não é um privilégio da crítica brasileira, nem da crítica internacional. Existe sempre uma reação quando alguma coisa nova chega. E quando essa coisa nova chega, você necessariamente tem que estar preparado para a reação. Consequentemente, depois, você vai aceitar o refluxo da onda e as pessoas vão ser muito mais tolerantes. Basta ler biografia para não ficar agoniado. Bom, a gente vai fazer um intervalo, só vou aproveitar para lembrar que esse é o livro que vai para a banca, né? Que vai ser vendido nas bancas, essa versão, que é um texto completo do Alquimista. A gente volta já já conversando com o Paulo Coelho. Aguarde. Eu queria começar te fazendo, esse segundo bloco do programa, te fazendo uma pergunta que nem sei se você vai se ofender, não. Posso fazer? Por favor. Você é um mago? Claro. O que é um mago? Um mago é aquele que não seguiu... Por que eu ia me ofender com essa pergunta? Sei. Um mago é aquele que procura uma maneira não ortodoxa, não convencional de conhecimento. Quer dizer, você quando tá na escola da vida, você pode começar a acumular dados e dados e dados, entender tudo muito via racional, ou você pode, de repente, entender que existem outros canais de conhecimento não tão ortodoxos, não tão convencionais, canais em que você se abre, né? Em canais em que você deixa canalizar, é bom a palavra aí, né? Você está aberto para revelação, essas coisas todas. E o mago é basicamente aquele que seguiu um caminho não ortodoxo de aprendizado. Entretanto, é bom frisar que eu sou mago e todos são magos, né? Quer dizer, todos têm essa capacidade de abrir esse canal e se entregar a uma nova absorção de conhecimento, muito mais democrática, diga-se de passagem, porque não envolve esse processo longo de você aprender coisas que terminam não te sendo úteis na vida. E como é que você chegou a se descobrir mago e a exercitar essa magia? Eu cheguei isso através da minha geração, que foi uma geração hippie. Eu cheguei por curiosidade, pura e simplesmente, nunca tive nenhum dom. Eu tinha muita curiosidade com o espiritual, né? E era uma geração muito voltada para isso, muito voltada para a busca espiritual. E de curiosidade em curiosidade, achei aquele caminho me falou a alma, isso é básico, né? E eu comecei a desenvolver essa estrada, que é uma estrada muito tortuosa, como qualquer outra, muito perigosa, mas que, enfim, quando você persiste, você chega a algum lugar. Mas essa curiosidade não é só sua. Nós recebemos correspondemos muitas cartas de pessoas que querem ter acesso ao Paulo e querem exatamente saber como elas podem se tornar um mago também. E é muito curioso isso, né? A vinculação do leitor com o Paulo extrapola a simples literatura, extrapola o simples fato de ler. Eles querem uma aproximação com o Paulo. Quer dizer, toda vez que tem uma Bienal do Livro, está se aproximando mais uma agora, aqui no Rio de Janeiro, onde que nós estaremos até lançando um livro do Paulo Coelho, ilustrado, o alquimista, ilustrado pelo Moebius, o grande artista francês. Então, na Bienal do Livro, nós temos essa proximidade com o leitor, o Paulo tem essa proximidade com o leitor, e é impressionante, gente que
que chora, que fica horas na fila para poder conversar com o Paulo e tudo mais. Essa ligação é muito estreita com o leitor. Quer dizer, isso é um fato que não é um simples livro, um romance, uma história que se conta e que acaba por ali. Não, o leitor quer ter também a sua lenda pessoal, quer a sua vinculação com o escritor. Exato, isso me surpreende muito, né? Isso me gratifica muito. Quer dizer, eu canso de ouvir palavras de muito carinho do leitor, que é, no fundo, a chave, como eu falei, de qualquer escritor ou de qualquer artista. Isso me gratifica extremamente e no momento que esse contato é possível, a primeira coisa que eu digo, ó, todos nós temos essa magia dentro, é fundamental despertar. E segundo que eu sinto no leitor é que ele é mais um cúmplice, ele não está aprendendo nada assim de novo nos meus livros, ele está relembrando coisas que ele sabia em outra encarnação, que ele sabia, mas que estão ali latentes nele. Então ele lê os meus livros e diz, poxa, eu já sabia isso, mas esse cara está me lembrando. E ele se torna, né, através do livro, o livro é uma ferramenta para ele construir, aí sim, a casa que ele quiser. Bom, teve um livro que quem programou o lançamento foi o leitor, que é o Maktub. O Paulo escrevendo a coluna dele, Maktub, nos jornais, né, na Folha de São Paulo, no Dia. E aí nós vimos que as pessoas recortando diariamente. É verdade. E colando em cadernos. Aí que nós tivemos a ideia, falamos assim, mas então tem um público para isso. Quer dizer, não foi uma ideia nossa de fazer o livro, foi o leitor que nos trouxe essa ideia, sugeriu de fazer esse livro. É verdade, isso aconteceu muito na Bienal de São Paulo. A gente chegou lá e várias pessoas traziam livros e traziam cadernos com os maktubs colados. E aí o Paulo teve a ideia de fazer. É verdade. E como é que é o seu processo de escrever? Porque eu andei lendo aí que você escreve, às vezes escreveu o livro em 8, 10 dias, que você senta e vai de uma tacada só. Ô, Leda, é o tal negócio, uma tacada só, a realização. Né? Mas são coisas que amadurecem durante 2 anos. A média amadurece durante 2 anos. Né? E aí chega um momento que aquilo está lá. Jesus Cristo usa uma frase muito boa. Ele diz que o reino dos céus é uma semente que você planta e ela cresce dia e noite sem que você saiba como. Na medida em que eu tenho uma ideia, eu deixo essa ideia trabalhando inconscientemente dentro de mim e no momento que eu chego para escrever, que eu vou realizar o ato, ela já se preparou. Eu não fiquei pensando, trocando personagens, invertendo situações, não. Eu estou com aquilo, por exemplo, o mais recente, A Margem do Rio Pedra, Eu Sentei e Chorei. Esse livro eu tinha tido todo o impacto da face feminina de Deus e nunca pensava em escrever um livro. Né? Mas passou-se um ano, passou-se o seguinte ano, eu disse, eu estou com vontade de escrever um livro. E quando eu sentei, esse assunto se impôs e eu escrevi o livro. Um livro, aliás, que foi muito perigoso. Eu cheguei para o Paulo Rocco e disse, Paulo, não tire mais de 50 mil desse livro, porque esse é um livro muito pessoal, eu tinha que falar esse assunto, mas eu acho que é um livro que não vai tocar as pessoas, justamente por seu aspecto muito religioso. Né? Mas eu fui extremamente obediente. Fiz 2 edições de 50 mil. Ah, bom. E hoje... Então tá. E hoje já fez quantas? Já passou de 400 mil. Curiosamente, foi um livro que mais rápido vendeu. Mais rápido do que Brida e Valquírias, que é de onde a gente tem um histórico bem concreto. Né? Foi um livro que mais rápido vendeu, acabou de ser lançado na França, está na lista dos mais vendidos. Só foi lançado, por enquanto, em França e Espanha, como diz o Neville. Ainda estamos nesses países, na época, Alquimista e Diário de um Mago. Né? Mas também tocou outras pessoas. Inclusive, na França, como o livro se passa na França, a minha editora disse, você é um estrangeiro, cara. Você está escrevendo sobre Santa Bernadette, você está escrevendo sobre Saint-Sauvin. Eu disse, então, o que eu vou fazer? Ela disse, vamos arriscar, e o risco compensou. O livro está hoje aí, em 3º lugar da lista dos mais vendidos. Paulo, eu estava me lembrando, quando a gente se conheceu, a gente se conheceu numa festa, numa casa de um amigo nosso. Grande amigo. E você estava começando, você estava publicando, acho que o teu primeiro ou 2º livro, talvez. E, quer dizer, passou-se um tempo, né? Várias coisas aconteceram. Você acha que você mudou muito nesses anos? Nelson, evidente que eu mudei.
porque é impossível você não mudar, né? E graças a Deus eu mudei, porque é fundamental que você vá se adaptando a novas situações. Agora, eu procuro conservar um deslumbramento infantil. Ou seja, voltando ao nosso amigo e mestre e Deus Jesus Cristo, ele diz, é das crianças o reino dos céus. Eu acredito muito nessa frase. Eu acho que enquanto você mantém esse teu aspecto infantil, enquanto você se fascina e se deslumbra por certas coisas que acontecem na sua vida, e às vezes fica irritadíssimo, né? Também tem essas emoções bem expressas. Se você reparar, por exemplo, uma criança quando chora, ela chora que parece que caiu uma bomba atômica. Mas ela para de chorar rápido, porque ela põe aquela energia. É tudo muito intenso. Tudo muito intenso, aí daqui a pouco você oferece uma bala, pronto, acabou, já esqueceu, pronto. Eu quando choro, pessoalmente, eu procuro chorar assim. Quando eu vejo o filme, poxa, eu dou escândalo, ainda bem que eu vejo em videocassete. Porque no cinema ia ser uma vergonha. Ia ser uma maravilha. Então, voltando ao negócio da mudança, eu procuro conservar muito esse lado infantil, evidentemente, consciente das minhas responsabilidades de hoje. É claro que uma coisa que eu falaria sem a menor responsabilidade há 5, 6 anos atrás, hoje em dia eu já sei que eu não devo dizer, pelo menos da maneira contundente, feito eu diria. Né? É porque eu acho essencial mesmo essa manutenção desse lado que você está chamando de infantil, mas talvez um lado muito espontâneo da gente, né? De todos nós. Uma coisa que me irrita muito, às vezes, é ver alguns amigos que eu conheci há algum tempo, e todos nós mudamos, correu tempo, fizemos sucesso, alguns anos sucesso, e de repente mudam radicalmente os hábitos, né? E eu tava pensando que essa semana, por exemplo, nós fomos no Baixo Gávea, tomar um chopp no Baixo Gávea. Eu não vi, Nelson, foi. Eu não vi. Então, e essa coisa é um negócio que eu gosto muito de fazer. Agora, vários dos meus amigos dessa época, né, já não vão mais ao Baixo Gávea, porque acham que não, imagina, a gente só pode ir no Antiquários. E essa coisa, eu adoro ir no Antiquários, tá entendendo? Mas eu adoro ir no Baixo Gávea, tomar um chopp, é uma coisa tão boa. E o Paulo, quer dizer, essa coisa, o Neville é a mesma coisa, né? O Neville também, a gente se conhece há muitos anos. E essa coisa de manter essa espontaneidade, né? Simplicidade é uma conquista, né? Tomar um chopp, É é bom demais, É uma né? conquista. Se você perde ou não conquista... É engraçado. Se você cria o mito de que isso não é possível, isso se torna impossível. Uma coisa que eu faço todo dia é andar no calçadão. Aí, hoje, eu estava dando uma entrevista para uma jornalista no Dia, ela disse, você anda no calçadão da Copacabana? Eu digo, ando, e você hoje vai andar comigo para ver que ninguém vai me incomodar. As pessoas podem delicadamente me fazer um cumprimento ou outro. Agora, eu podia ter criado a fantasia de que eu não podia mais andar no calçadão, porque hoje em dia eu sou uma pessoa famosa. E é só uma fantasia. E outra coisa horrível, só para concluir, negócio de segurança. Eu acho horrível essa ideia de que você tem que andar com segurança, essas coisas todas. Mas que tudo, se tiver que acontecer, vai acontecer, entendeu? Mas a pessoa também fica um pouquinho famosa, seguranças. Chega nos lugares, tem segurança na porta, tem essas Mas coisas. eu queria falar um pouco da responsabilidade do Paulo. Nós estamos falando de originais, de livros que ele escreveu e publicou, mas eu vi Paulo com o original pronto na mão destruir na minha frente. Aliás, no Antiquários. O livro do Vasco Gávea, Que com certeza faria muito sucesso, mas o Paulo, pela responsabilidade dele, ele achava que ele não deveria lançar esse livro, e esse livro foi destruído, um original foi destruído, foi incensado em prêmio restaurante. Isso era um livro sobre... Você perplexo. Eu concordei com ele. Ele concordou, ele teve Quando é que foi isso? Há quanto tempo? Isso 90, tem eu vou te dizer exatamente um ano. 2, 3 anos. Não, 91. Mais tempo ainda. Porque eu tinha escrito lembro. sobre um livro sobre a minha experiência com Raul Seixas, e esse livro era um livro que começava em janeiro de 74 e acabava em dezembro desse mesmo ano. E era um livro de todo aquele momento muito intenso na minha vida, que marcou muito a minha vida, chamava-se A Sociedade Alternativa, e eu fui escrevendo, a minha mulher foi lendo, até que, quando eu estava perto do final, ela estava lendo parte dos originais, e tinha uma Virgem de Aparecida na frente, assim, na estante, e ela olhou para a Virgem e disse assim, Paulo, eu recebi um recado da Virgem que
que não dá para você publicar esse livro, porque esse livro vai fazer mal às pessoas. Eu disse, como? Essa história, no fundo, é uma história trágica, é uma história de prisão, uma história de piração. Então, as pessoas, isso está escrito no livro, ninguém está inventando isso. Mas ela diz, mas mesmo assim as pessoas vão ler, vão dizer, se ele é o Paulo Coelho, ele fez. Se o outro é o Raul Seixas e chegou a ser Raul Seixas, a gente também pode fazer. E isso poderia realmente prejudicar muito. Então, chamei o Paulo Rocco, para ele acreditar que eu escrevi, li o livro lá. Eu li uns trechinhos ali. Eu saí dali e joguei no lixo. E nunca mais. Paulo Coelho. A gente volta a conversar com ele já, logo depois do intervalo. Aguarde. Tem um livro que você gosta mais, Paulo? Claro que Você não. acha que é mais importante que outro? Tem um recado maior? Não, porque o tal negócio é como se fosse uma continuidade, vários aspectos do mesmo amor. E o amor é a sua essência. Então, isso são faces do mesmo núcleo, da mesma essência. Então, pode ter um livro que eu tenha conseguido expressar melhor isso, outro em que eu não expressei tão bem. Mas, como é o mesmo amor, a mesma fonte, né, são afluentes do mesmo rio, o amor está distribuído igualmente por todo ele. Ô Paulo, eu queria fazer uma pergunta que me foi soprada pelo Domingos de Oliveira, que é o seguinte: qual o nome de Deus? Existem várias tradições a respeito, né? Quer dizer, desde a tradição judaica. Não, o Nelson é um judeu, como é que a gente diria? Apenas de nome, porque não crê em nada. Mas olha, então eu vou até atropelar, então, antes de você responder, porque tem uma coisa, eu me lembro que uma vez nós estávamos começando a discutir um projeto lá em casa, né? E um projeto de televisão, né? E você. E aí eu falei um negócio, olha, esse negócio vai dar certo, Paulo, pelo seguinte, porque você acredita em tudo isso, e eu não acredito em absolutamente nada desse negócio. Aí, às vezes, eu penso o seguinte, você acredita em tudo, ô Paulo, todas essas coisas, você nunca passa pela tua cabeça que rola alguma dúvida na tua cabeça, ô Paulo, sobre essas questões? Ô Nelson, é claro, é evidente e eu acho que não só na minha, como na cabeça de qualquer pessoa, pessoas muito mais iluminadas, você sempre tem momentos de fraqueza de fé. E eu acho que isso é muito importante no próprio caminho da fé. Você saber que isso não é uma coisa dinâmica, é que nem o amor, é que nem o casamento. São conquistas diárias, são coisas que você tem que fazer todo dia, entende? Você tem que fazer um exercício e um ato de fé. Agora, isso não me impede, né, de continuar andando. Existem conceitos fundamentais que não. Deus, né, poxa, e outras coisas, isso não, isso são coisas muito sólidas. Agora, momentos de desilusão, momentos de abandono, momentos de questionamento interior, momentos de você dizer, puxa. E outra coisa, eu, como já vi muitas coisas extraordinárias, a minha tendência é acreditar em todo mundo, não é só no lado espiritual. Então, volta e meia eu tenho decepções, clara, rápida, as pessoas me enganam muito rapidinho, né? Ninguém chega e diz, vou fazer aqui um negócio, essa água vai virar vinho e pão. Eu, em princípio, digo, é possível. Mas a pessoa não vai conseguir me enganar muito tempo. Agora, eu já parto do princípio que tudo é verdade, até que me provem que é mentira. Eu queria voltar ao nome de Deus. ao nome de Deus e queria fazer uma outra pergunta, que é exatamente isso, sobre a presença de Deus na sua vida. Se isso é uma coisa que foi evoluindo, você sempre sentiu essa presença de Deus, sempre buscou Deus, e a presença de Deus na sua obra, no desenvolvimento do seu caminho, como aconteceu isso? Não. Eu, ao contrário, como eu estudei no colégio jesuíta, eu neguei muito a ideia de Deus. Né? A melhor maneira de você perder a fé é estudar no colégio jesuíta. Entende? E fez parte de toda uma rebelião. E depois eu passei por um período marxista, materialista dialético, que também me acrescentou muita coisa.
E aos poucos, essa ideia veio voltando. Como é que foi esse seu encontro com Deus, então, depois de toda essa fase? Neville, até hoje eu não encontrei. O que eu tenho, outro dia eu estava relendo o Maktub, e esse Maktub fala de uma pergunta ao monge, e chegam para o monge, entrevistam o monge e dizem, e qual é a sua experiência da fé em Deus? Não, do encontro com Deus. Ele disse, eu não tenho essa experiência, eu tenho a minha experiência da minha fé no encontro com Deus. Eu acho que é por aí. Eu tenho a experiência da fé do encontro com Deus. Tem um lance curioso a respeito do assunto Paulo Coelho e religião. Uma vez eu estava no escritório, precisava falar com o Paulo, tinha uma outra pessoa que estava querendo falar com ele. Eu liguei para a casa dele, aí falei com a empregada, desliguei e falei assim, olha, não dá para falar com o Paulo agora porque ele foi à missa. A outra pessoa, o quê? Paulo Coelho vai à missa? As pessoas se surpreendem com isso. Quer dizer, com essa religiosidade do Paulo. Religiosamente, uma vez por semana. Pelo que você está falando, Uma vez por semana, São Paulo aposta. essa aproximação de Deus também, ela tem uma coincidência com o desenvolvimento do trabalho também. Sem dúvida, né? Vamos dizer o seguinte, até foi bom você retomar o assunto, porque, na verdade, Deus é presente o tempo todo, né? Você não é uma coisa assim que você vai seguindo por um caminho e no final tem Deus, ou tem o castelo da bem-aventurança. Não, ele é só uma questão de você percebê-lo nesse momento. Quer dizer, pouco antes da gente começar o programa aqui, claro que eu sentei aqui muito rapidamente, pedi ajuda, né? Fiz uma pequena oração aqui, para ser sempre um instrumento como nós somos, como você é com seus filmes, Paulo com os livros dele, o Nelson com os programas de televisão dele. Então, é sempre uma questão de você ligar a chave e ter um choque divino o tempo todo. Quanto ao nome de Deus, ao nome dos anjos, isso é secundário, porque Deus é o inominável, segundo a religião judaica. Deus para nós também não tem nome, é apenas uma catalogação, né? Mas Deus é, sobretudo, uma experiência viva de fé. E essa experiência viva de fé ela é compartilhada por todos que mexem numa chavinha. E essa, quando você disse que chegou aqui, sentou e pediu a ajuda de Deus, a sua forma de oração é uma forma de conversa ou é uma oração tradicional? Varia, eu acho que... Você chega a rezar o quê? Um Pai Nosso? Às vezes, não, até? Nesse Na caso missa aqui, reza. Na missa, evidentemente, rezo tudo que o ritual manda. Mas em casa também rezo as coisas que manda. É estranho estar falando desse lado muito pessoal meu. O Paulo que puxou. Mas são momentos que você tem... O que é a oração? A oração é não ter vergonha de pedir. Uma coisa que a gente tem muito, né? A gente, ou você está dando uma ação de graças, ou você está pedindo alguma coisa. Basicamente, a oração se centra nessas duas vertentes, nesses dois caminhos. Então, você não tendo vergonha de pedir, você se vira lá e rapidinho você diz, me dá uma ajuda. Eu acho isso muito importante, Paulo, porque você está juntando a pessoa com o escritor, que é isso que atrai as pessoas. Talvez aí que os críticos não percebam. Quer dizer, essa junção dessa pessoa que você que é admirada pelos seus leitores, é que os críticos ainda não perceberam. Então, talvez por aí que eles cometam a injustiça de não saberem fazer essa junção. Eu nem diria injustiça, eu entendo o que você quer dizer, mas nem diria injustiça, eu diria que é o que eu falei antes, é um processo de adaptação. Você vem falar de uma coisa altamente controvertida, que é fé, espiritualidade, caminho, magia, essas coisas todas. Essas pessoas são treinadas desde a infância a acreditar nas coisas, eles não entendem, o lado da solidariedade humana, por exemplo, é sempre confundido com o lado do assistencialismo político. Ou seja, eu vou dar uma esmola para aquele cara para eu me sentir bom. Entende? E não é isso. Então, os críticos, ou em geral, isso não se limita aos críticos, eles reagem muito a esse tipo de coisa. Agora, é o tal negócio, citando pela terceira vez Jesus Cristo, porque tudo que tem dois tem três, eu sou tão alquimista, entendeu? Conhecereis a verdade vos libertará. Quer dizer, na medida em que eu puder me expor, feito eu estou me expondo aqui nesse programa, e que eu puder mostrar minhas fraquezas e tudo, isso, a verdade, ela me liberta, ela não me faz faço essa fusão do escritor da pessoa, né? E me deixa muita vontade de falar das coisas e até
de ter paciência e tolerância e bom humor com as críticas. Ô Paulo, você costuma se preocupar ou refletir sobre essa mercantilização da fé? Eu costumo. Agora, isso dentro de um aspecto muito pessoal, porque isso implicar em julgamentos, entende? Quer dizer, eu não posso aqui, voltando à responsabilidade das coisas que hoje em dia eu tenho consciência que eu tenho, eu não posso julgar, ou posso julgar intimamente as pessoas e escolher, dizer tal pessoa é boa e tal pessoa não é legal. Agora, fazer julgamentos, né, dos quais, por exemplo, eu muitas vezes me vejo sendo julgado, e que são julgamentos muito generalizantes, né? Certas seitas, por exemplo, dizem, o Paulo Coelho, ele vê as coisas de uma maneira deturpada, e às vezes dizem isso até com boa intenção. Então, eu me omitiria de dar uma opinião, mas sim, eu, como ser humano, eu tenho obrigação, né, de escolher o que é melhor, o que é pior para mim. Então, eu acho que esse cara não é legal, mas aquele é legal. Vou procurar escritar aquele e não vou procurar converter esse. Porque não tem nada uma coisa a ver com a outra. Cada um tem consciência do seu caminho, e na hora de mudar, o raio cai e diz, muda. É possível converter as pessoas? Não acredito, não acredito. Eu acho que é possível, pelo menos nunca foi possível me converter, né? Apesar de todo o trabalho, de disciplina que eu tive com os jesuítas e que hoje em dia, só hoje em dia, ou seja, de alguns anos para cá, eu posso admirar o que foi feito e dizer que a minha educação jesuítica foi fundamental para eu ser hoje em dia um cara disciplinado com essas coisas assim, mas eu acredito que ou você desperta ou você não desperta. Agora, você convencer uma pessoa de coisas feito fé, é a mesma coisa de você dizer assim, olha, Leda, você tem que se apaixonar por mim porque eu sou um escritor assim, assim, assado, blá, 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 blá. Eu não vou convencer nunca você a me amar. Eu posso te convencer a casar comigo, a morar comigo, a ter filhos comigo, a fazer tudo. A me amar, eu não posso. O amor ou existe ou não existe dentro de você. Da mesma maneira, você não pode convencer ninguém que tal Deus, tal visão de Deus é melhor do que aquela. E nem pode fazer uma pessoa ter fé. Tampouco. Você pode dizer, olha, eu tenho fé e é legal, entende? Eu tenho fé e tenho esses conflitos. E isso é que eu acho que o meu leitor vê muito no meu livro. Ele nunca viu meu livro feito um manual de autoajuda, feito às vezes eu escolho dizer. Ele vê feito um manual de autoproblema. Quer dizer, na medida em que ele lê um dos meus livros, ele também começa a se questionar. Do questionamento nasce a dúvida. Da dúvida nasce a decisão. E sempre toda decisão é uma decisão certa. Então, a partir desse momento, o leitor vai criando o seu próprio caminho. Por isso que, dificilmente, embora muitas vezes eu leia na imprensa a ideia de que Paulo Coelho é o guru disso, duvido que o meu leitor me veja como um guru, ele me vê como um companheiro de jornada, ele me vê como uma pessoa que está com ele, talvez 3 ou 4 passos na frente, ou 5, mas é só uma questão de tempo para ele chegar ali. Paulo, como é que você vê a evolução dessa questão da fé nas novas gerações? Você pensa nisso? Nossa, é engraçado o alto nível de leitura dos meus livros nas novas gerações. Isso é fascinante. Né? Isso é O Paulo fascinante. Rocco tem dados mais concretos sobre isso. Isso é fascinante. O público jovem, bom, uma coisa que a gente, vamos quebrar um tabu, que é, jovem não gosta de ler. Bom, isso não é verdade. Jovem gosta de ler, gosta do Paulo Coelho, procura o livro dele. Quer dizer, talvez a maior parte do público do Paulo esteja entre os jovens. E isso é uma coisa bastante interessante. Exatamente. E só para concluir o cartão, como o Paulo Rocco falou muito bem, a nossa ideia com o livro de bancas é essa, é chegar a esse tipo de público que não tem dinheiro. Essa coleção está saindo Nós estamos fazendo 1 milhão de exemplares do Alquimista. Nós vamos colocar nas bancas de jornais, porque nós tínhamos 3 razões para fazer isso. Esse preço é esse mesmo da capa? R$ 6,90. Porque nós percebemos que existia 3 públicos. Aquele público que não tinha o poder aquisitivo para comprar o livro, o público onde não tinha livrarias, o público que talvez até tivesse receio de entrar em livrarias. Então, nós resolvemos lançar em bancas de jornais aqui no Rio de Janeiro, começamos aqui no Rio de Janeiro no dia 19 de agosto, agora, 19 de agosto, e depois nós vamos para todo o Brasil
e esperamos alcançar a marca com os 4 livros do Paulo Coelho, que vão ser lançados em bancas, de 4 milhões de exemplares. Uau! São números, né? São números impressionantes. Fantásticos, Nós queremos atingir realmente um público bastante amplo, bastante vasto, quer dizer, é este o público do Paulo Coelho. Tá bom, a gente vai para o intervalo e volta já já, conversando com o Paulo Coelho. Aguarde. Agora, esse bloco, Paulo, a gente sempre aproveita para fazer as perguntas mais pessoais, assim, de preferências, só para tentar conhecer um pouco mais. Foi um programa bem pessoal. Foi um programa bem pessoal. A ideia é essa mesmo, é ter um papo, por isso que ele não tem muita regra. Que a gente Antes falou de entrar daquele. nessa questão, Você tem uma coisa que você quer eu falar. gostaria de falar sobre cinema. Eu disse no princípio do programa aqui que tudo, por incrível que pareça, tudo aquilo era o princípio. E é o princípio, por exemplo, o Paulo Coelho não chegou ao cinema ainda, mas está chegando ao cinema. Quer dizer, outras mídias ainda serão Vão descobrir, serão conquistadas e descobertas, não é isso? Nós cogitamos agora, por exemplo, fazer com o Neville e com o Nelson, um home video com o MacTube, com várias pessoas muito queridas, dizendo trechos da coluna que é publicada em vários jornais do Brasil e agora sai para o exterior. E o filme, O Alquimista, está lá, está havendo uma briga de foice. Ele foi comprado pela Warner. A Warner, mas acontece que o Lelouch, o Claude Lelouch, que dirigiu O Homem e uma Mulher, O Retrato de uma Vida, ele condicionou agora a venda de um filme dele à Warner à direção. Então está uma coisa meio tumultuada, agora de qualquer maneira é muito mágico. Foi muito mágico uma dessas coisas de sensação infantil, de um dia estar com a minha mulher num estúdio de Hollywood, os caras me mostrando um filme, para querer me agradar, para querer comprar um livro meu. Eu disse, eu não acredito nisso. É genial isso. Eu estou aqui vivendo uma experiência única. Quem diria, né? E engraçado que no Brasil a canção popular, né, a música popular é que dá essa dimensão maior ao artista. Né? Você passou pela música e não foi ela que te deu, não. Apesar dela ter te dado sucesso. Mas é outro negócio. Nem sou ator de novela também, que também dá muita essa faz na novela. E é uma coisa muito ainda, gratificante. né? Porque pelo visto... Não pretendo ser. Tem duas coisas que eu não pretendo ser, ator e político. Mas ele quer ser uma outra coisa, quer ser manager de um boxeador. Isso eu quero. Mas ator nem político? Por quê? Não, eu acho que política, eu acredito que será possível criar uma elite política agora, e essa elite política poderá pegar finalmente e dar mais credibilidade à política. Acho que o tipo de coisa... Claro, eu sou um ser político, e o meu trabalho é um trabalho político. Agora, não pretendo me candidatar. Isso que eu quis falar, que embora já tenha recebido 200 mil convites. Para quem? Para deputado, senadora? Até para governador eu recebi. Por favor, não me pede para citar o partido. Meu Deus. mas até conversei com o Paulo, a gente gostou. E você acha que o Brasil tem jeito? Claro, evidente. Tendo jeito feito o povo brasileiro, tendo gente, feito vocês aqui. Pô, o Brasil tem muito jeito e é um país que está acertando. Será que as pessoas pensaram assim, um mago à frente do governo? Se pensaram, fizeram mal, porque sempre que houve essa tentativa se começou no antigo Egito, com a teocracia egípcia, né? Quer dizer, se tentando fundir o poder secular com o poder espiritual, e sempre não deu resultados horríveis. Isso passa pela Idade Média, passa pelo grande Império Romano, o oriental, e vem até hoje em dia, quando você vê o fundamentalismo muito presente em certos governos. Então não se deve, são dois poderes que, embora se conjuguem, eles não podem ser o mesmo poder, porque aí você vai cair numa ditadura que vai ser a mais terrível de todas, pior que a militar. Paulo, você diz que anda no calçadão, você reza, vai à missa, você deve ouvir música, né? Claro. Você é um compositor também, né? Claro. Você tem vontade de compor de novo? Você escuta Raul Seixas? Evidente. Eu escuto de tudo. Eu sou um cara, nesse ponto, de Chitãozinho, Chororó, a Beethoven, a Wagner. Em casa, no outro dia, você estava assistindo para botar Roberto Carlos. Eu tenho uma grande admiração por Roberto Carlos. E terminamos aquela festa botando Nabucco.
Lembra terminamos disso? com o Nabucco, terminamos Cantando com todos ópera para o coro, vá desespero dos vencero. vizinhos. Exatamente. E você, qual foi a música que você fez com o Raul que você acha mais bonita? Tem alguma? Ah, isso eu tenho. Isso eu tenho. É Gita. Gita, que é baseada num livro indiano, Bhagavad Gita. É uma música que foi feita assim em 5 minutos. A gente está falando de coisas que são feitas rápido. Já teve músicas que eu fiz com o Raul ou com a Rita que demoraram muito tempo, 2, 3, 4, 5 horas. E Gita saiu em 5 minutos, mas é como se estivesse pronta na alma do mundo. E é uma música que eu me orgulho muito de ter feito. Muito, muito, muito. Você sente isso no processo? Isso, eu estava conversando com o Nevílio outro dia sobre isso, essa coisa do processo criativo, que de repente algumas coisas saem tão rapidamente, parece fluir com uma naturalidade tão grande, ô Paulo, e essas coisas às vezes são as melhores. Às vezes não, Nelson. Sempre. É. Sabe, quando você... Porque isso daí é uma questão de canalizar. Pelo menos essa é a minha experiência. É claro que depois você vai ter que burilar aquele diamante, né? É que nem um filho, ele nasce, aí você tem que alimentar, cuidar, vestir, dar educação, essas coisas todas. Mas o nascimento ele é rápido, né? A coisa nasce e vem. E pela minha experiência de músicas e de livros, tudo que eu fiz espontaneamente foram coisas que deram resultado de comunicação com o público. Você tem filhos? Não, né, Paulo? Não. E você tem sonhos? Assim, quero escrever mais esse livro, quero fazer mais isso aqui. Eu tenho Sonhos reveláveis, né? Muitos claro, que você tem. sonhos, eu tenho muitos sonhos, não é escrever mais esse livro. Eu tenho muitas ideias de livro, por exemplo, mas é uma coisa que, voltando exatamente à pergunta anterior, que a coisa tem que nascer muito espontânea. Eu não posso agora lançar 10, 15 livros. Eu não posso porque não vai ser verdade. Vai ser um negócio assim de entupir o mercado da minha maneira de ver o mundo e não vai dar resultado. Então é evidente que eu espero continuar por muitos anos, que Deus me permita, o meu caminho espiritual e a minha literatura. Bom, o Paulo até uma vez nós fizemos ele me questionou se eu daria $1 milhão para ele. Ah, conta isso, O interessante. Paulo falou assim, Paulo, você me daria $1 milhão para escrever 10 livros? Nós fechamos. Fechamos. É? Mas depois Você ele voltou abriu. atrás? Depois eu disse assim, não, eu não quero $1 milhão de obrigação de escrever 10 livros. Essa história é a primeira vez que a gente está contando. Nunca eu tinha falado sobre isso. E ele que propôs? Ele me propôs. Eu disse, queria ter $1 milhão de Paulo, dólares, eu quero assim. você me dar $1 milhão. Aí ele disse, não, $1 milhão, 10 livros, um livro por ano. Né? Aí eu fui falar com o meu mestre. Meu mestre disse, você está precisando de você quer comprar alguma coisa assim, extraordinária, alguma coisa? Eu disse, não. Eu disse, então isso aí é carência afetiva. É só para você ver se o teu editor acredita a longo prazo. Quem é seu mestre, Paulo? Meu mestre é um amigo, um francês, que mora lá na Holanda, que a gente fala até pouco, ainda bem, porque senão a tendência era ficar pedindo conselho sobre tudo. Devo sair com esse sapato, devo fazer bainha na minha calça, essas coisas todas, entendeu? Mas aí, e foi isso. E graças a Deus, isso já tem anos, hein, Paulo? Não, porque $1 milhão hoje em dia até ser uma figura razoável. Né? Não, que não chocaria. Naquela época. Mas naquela era época, ele disse, dou $1 Chocou milhão de mesmo, dólares. né? E essas coisas assim do cotidiano? O que eu gosto? Além de você, por exemplo, ir ao Baixo Gávea com naturalidade, você se preocupa com as coisas assim que todo mundo se preocupa? Contas a pagar, coisas Não, assim? contas a pagar, a minha mulher não se preocupa. Eu me preocupo com defeitos no computador, que é muito pior do que contas a pagar, porque contas a pagar você paga e vai embora. Mas se vai um técnico para ajeitar meu computador, eu fico 5, 6 horas ao lado dele. Eu me preocupo com... Basicamente é isso. E me preocupo, evidentemente, com o trabalho, que exige muito tempo. Como eu tenho viajado, eu estou há 2 anos viajando, sem parar praticamente. Quando eu estou em casa, eu não gosto de sair de casa. Então agora eu tenho uma bicicleta ergométrica, um videocassete, fico andando na bicicleta e vendo videocassete até encher. E escrevendo as colunas Maktub, que é uma experiência diária e feita com muito amor. Já que a gente falou em $1 milhão, por Maktub eu ganhei $500. E é a coisa que me dá mais trabalho. E faço da mesma maneira, com muito amor, é uma coisa muito gostosa de fazer. O dinheiro é uma coisa 500 por mês, hein? 500 por 30 mês. colunas, E você, o dinheiro, você lida bem com o dinheiro? Quer dizer, não é uma coisa que acredito que te sim. enlouqueça? Nem me dá culpa, nem me enlouquece, me dá... Eu acredito que lido
pelo menos até agora, eu acho que tem lidado. Agora, como a gente comentou também no início do programa, não abaixar a espada, não dizer, eu sei lidar, aí dança. No dia seguinte está comprando iate, está frito, está frito. Tem que ficar atento a tudo. Sempre, A vaidade é um grande perigo. A certeza. A vaidade é um grande perigo, embora todos nós tenhamos vaidade. Claro. Né? Eu acho que até tem um... Vaidade bem administrada, ela é impulsionadora. Ela é muito legal. E, como Ou ficar besta. Usar uma linguagem besta. assim, Não, mais não, simples. isso daí... É que é o perigoso, né? O ficar besta eu já fiquei, na época que eu era... Veja bem, como é vida engraçada. Na época que eu era parceiro do Raul Seixas, eu me achava o máximo. O cara mais vaidoso, não falava com as pessoas. Eu me achava importantíssimo, importantíssimo. Entendeu? E levei um cacete, evidentemente, e prometi que se eu tivesse uma segunda chance, eu ia pelo menos lutar para chegar a esse ponto. Até hoje também tenho combatido o bom combate a esse respeito, entende? Mas graças à experiência, a ter passado por aquilo. Por isso que certos erros na vida, você não pode se furtar de cometê-los. Você tem que deixar que eles aconteçam, porque você só aprende mesmo com a marca da cicatriz no teu corpo. Que você aprendeu. Espero. Muito obrigada por você ter vindo aqui. Foi um prazer muito grande. Eu mesmo. agradeço a você e agradeço a ele. Agradeço a Neville, agradeço a Nelson Renefe, ao Paulo Rocco. E agradeço a vocês, claro, por estarem aí nos assistindo. Uma boa noite e até sexta-feira que vem aqui na TVE.